Paz do Senhor Jesus. Agora nós estamos na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 39. José na casa de Potifar. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o havia levado para lá. Mas o Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero, e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. E o seu senhor viu que Deus estava com ele, e fazia prosperar em suas mãos tudo quanto ele empreendia. Por isso, José achou favor aos olhos dele, e tornou-se seu assessor, de modo que ele o fez mordomo da sua casa, e entregou em suas mãos tudo o que possuía. Desde que o colocou como mordomo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo nas mãos de José, de tal modo que não se preocupava com o que estava sobre os cuidados dele, mas somente com a comida. José era belo de porte e de rosto. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse-lhe: deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à mulher do seu senhor: o meu senhor não se preocupa com o que está sobre os meus cuidados na sua casa. Entregou em minhas mãos tudo o que tenho. Ninguém é superior a mim nessa casa. Ele não me negou nada, a não ser a ti, porque és a mulher dele. Como poderia eu cometer esse grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela insistia com José, dia após dia, porém não lhe dava ouvidos para se deitar com ela, nem para estar com ela. Mas certo dia sucedeu que ele entrou na casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, saiu e correu para fora. Quando ela viu que ele havia deixado a capa na sua mão, fugindo, chamou os homens da sua casa e disse-lhe: vede, meu marido trouxe um hebreu para nos insultar. Ele tentou se deitar-se comigo, mas eu gritei. Quando ele ouviu que eu havia levantado a voz e começado a gritar, deixou aqui a sua capa e saiu fugindo para fora. Ela guardou a capa consigo até que o seu senhor dela voltasse para casa. Então lhe repetiu as mesmas palavras. O servo hebreu que nos trouxesse aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou comigo a capa e fugiu. Ouvindo seu senhor as palavras da sua mulher que havia contado, teu servo me fez assim, e a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, um lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou. O Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade, dando-lhe favor aos olhos do carcereiro, o qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José era quem comandava tudo o que se fazia ali. O carcereiro não se preocupava com coisa alguma que estava nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele,
fazendo prosperar em tudo quanto empreendia. Amém. Essa é uma das mais histórias belas da Bíblia que tem no Antigo Testamento, a história de José. A história de José, entre o Antigo Testamento, é uma das histórias, né? A gente gosta de coisas românticas, já começa desde a história lá de Abraão, da espera pelo filho, depois do filho, do casamento desse filho, depois a espera lá do Isaac também, que demorou para ter filhos, depois, quando demorou, chegou os gêmeos, chegou Esaú e Jacó, e agora chega quando Jacó trabalha 7 anos pela mulher que ele desejava, teve que fugir para salvar a sua vida, mas ele tinha a bênção dele. Aí tão interessante que você vê como é importante, quem tem a bênção de Deus prospera, é próspero, mesmo que não tenha nada. Mesmo que não tenha nada, mesmo quando aconteceu com Jacó, né, que Jacó foi lá para a casa dos parentes, Labão, né, o tio dele, começou a observar em Jacó que Jacó tudo que ele estava fazendo estava prosperando. Então, mesmo Jacó não ganhava nada, era escravo, então perguntou: o que você quer? Eu quero que você me dê uma filha sua. 7 anos trabalhou. Quando chegou nos 7 anos, o tio enganou ele e deu a outra. Aí, se você quiser a outra, trabalha mais 7 anos. 14 anos ele trabalhou como um escravo mesmo, porque estava trabalhando aí pela comida, como se estivesse pagando um dote ali. Depois dos 14 anos que ele foi trabalhar para si. E agora, depois de um tempo que casa com a sua esposa, com a Raquel, né, que ele amava a Raquel, ela não gerava. Você vê que tem coisas, quanto mais demora é porque vai ser abençoado. Você estiver com alguma situação difícil, você está passando, está demorando, é porque a bênção vai ser maior. A bênção vai ser maior. E teve todos os outros filhos, depois Deus se lembrou de Raquel e ela teve um filho, né? Nós vemos que depois, após isso, o significado ainda que ela colocou o nome de José, como: meu Deus, dai-me outro filho. E ela teve um outro filho, mas veio a morrer, e Jacó amava muito a essa mulher, né, que morreu, que era pela qual ele trabalhou, a Raquel. E se ele tivesse casado com ela mesmo, como demorou, se fosse só ela, o primogênito dele ia ser mesmo o José. Porque se a gente olha, Rubens foi o primogênito, mas se você olhar quem era o primogênito, era porque Jacó trabalhou por aquela mulher esse tempo todo. E nós vemos que ele começou a se dedicar, amava muito esse filho, né? E os outros irmãos começaram a ter problema na família, Deus querendo salvar a família. É interessante quando você olha a Bíblia, você olha assim: nossa, que família que é a família de Jacó, família perturbada, família que os irmãos brigavam, que tinha luta entre si, um invejava o outro. Esse é o projeto de Deus. Deus não veio aqui pegar uma família perfeita, Ele veio pegar uma família que tem problemas, talvez igual a sua família também que tenha problema, mas o Senhor tem um plano, um projeto de salvação, né? Projeto de salvação para a família. E nós vemos aqui que tinha aqueles planos, né, os projetos lá, né, os filhos começaram a ficar com inveja de José, e o José começou a ter sonho, igual o Jacó. Jacó também tinha sonhos, né? Se você observa a história de Jacó, Jacó também tinha sonho, Jacó também tinha sonho, e agora José tem o sonho, e o pai dele até interpreta o sonho dele também. E tanto José não apenas também tinha sonho, como você vai ver que ele também vai ter vai saber interpretar os sonhos. Você observa a história, que Deus deu sonhos e também ele vai interpretar, e ele foi cuidado com muito carinho, muito amor, e o pai dedicou, porque agora os outros filhos já estavam tudo mais velhos, e ele começou a cuidar de José: meu amor, meu filho, né, que anda comigo, né, minha esposa faleceu, mas eu tenho esse daqui, minha lembrança, e ele ainda era muito bonito, ele parecia com a mãe, né?
sabe, umas crianças que parecem a mãe, às vezes tem a cara do pai, né? E assim ia. E era muito inteligente e temente a Deus. Ele era um filho amado de Jacó, como Jesus também, filho amado do pai. E aconteceu o seguinte, Jacó fez até uma capa, deixou ele, destacou ele, e ele era obediente, e ele também trazia as más notícias dos irmãos dele, que andava fazendo. Porque Jacó falava para ele, vai em tal lugar, vai ver como é que estão seus irmãos. E os irmãos começaram, principalmente os filhos de Bilhão, também, começaram a planejar de matar ele. Falou, vamos matar esse daí, é o queridinho do papai, agora o papai não tem tempo para nós, tudo agora é José. José que vem aqui olhar como é que nós estamos. E nós vemos assim, quando você lê na Bíblia a história, que José estava com 17 anos, quando o pai dele, ele tinha idade de 17 anos, quando o pai mandou ele ir observar e ver os irmãos dele como se estava bem. O pai não mandou vigiar, ver se eles estavam bem. E quando chegou lá, eles não estavam naquele lugar e alguém indicou para ele que eles estavam em outro lugar. E ele foi até lá. Quando eles viram, falaram, lá vem o sonhador. Vamos matar, vamos aproveitar essa oportunidade. Se você olha para a vida de José, pode ser um livramento que Deus deu ali, porque os irmãos dele estavam furiosos mesmo, tinham o objetivo de matar. Só tinha um ali que não estava querendo, mas o objetivo era de matá-lo. Então nós vemos que as situações difíceis que vêm, às vezes Deus está te dando livramento. Livramento de você morrer. Livramento, coisas, situações. Você está tudo bem na sua vida e de repente, de uma hora para outra, acontece um problema, uma situação, e às vezes Deus está te dando livramento. A Bíblia diz, em João 13, né, que o que eu faço agora você não entende, você só vai entender depois. Depois você vai entender. E os projetos de Deus, eles vão se realizar. Só que tem um tempo de Deus e tem que ter um preparo. Às vezes nós não estamos preparados, né? Davi, que o diga, foi ungido como rei, daí a pouco já tinha que fugir por sua vida. Né? Então agora, José aqui que estava nessa situação, os irmãos queriam matá-lo e de repente um deles teve a ideia, não vamos matar nosso irmão não, porque pegaram já a capa dele, vamos tirar essa capa aí. O que me incomoda mais nesse meu irmão é essa capa. Toda vez que eu olho ele com essa capa, me lembra aí que o meu pai certamente vai começar a colocar ele como superior a nós todos. E aí já tiraram a capa dele, mataram um animal, encheram de sangue ali, e pegaram o José, e alguém ia passando uns medianitas ali que compravam escravos, e eles pegaram o José e venderam por 20 moedas de prata. Venderam. E aí foi o sofrimento. Pensa bem. Situação, você tem a promessa de Deus. Você tem a promessa de Deus. De repente acontece uma coisa terrível na sua vida. E aí, você vai manter fiel a Deus e as promessas? Você vai se manter fiel? E ele foi levado cativo. Ele foi vendido. Ganharam dinheiro em cima dele. Quando chegou lá, os medianitas também ganhou dinheiro em cima dele. Tem pessoas que só pensam em ganhar dinheiro em cima de você, aproveitando-se de você. Só quer ganhar em cima de você, quer tirar só proveito. Mas uma coisa é muito importante. Você olhando assim para José, será que você diria que ele era uma pessoa próspera? Quem é? Porque às vezes as pessoas entendem que a pessoa próspera é aquele que possui muitas coisas, muitos bens, tenho muita casa, um prédio aqui é meu, eu tenho vários carros, tenho várias coisas. Isso é as propriedades, mas isso é prosperidade para Deus. O que é próspero? Quem é próspero? Não é o que você tem, mas quem você tem. E José tinha ao Deus de Jacó. Ele era temente a esse Deus. E onde ele estava, sabe? Mesmo que levar escravo, ele não tinha mente de escravo. Eu sou livre, eu tenho a promessa de Deus. Eu posso estar nessa situação, mas eu sou livre. E ali ele estava ali no mercado, ali colocaram ele para ser vendido ali, né? Como provavelmente ele foi até sem roupa, né? Que era assim que eles faziam. E passando ali o Potifar,
Deus, Ele prepara situações difíceis, quando você está numa situação muito difícil, como eu disse, até ali, aquele momento que ele foi vendido, também foi um escape de ser morto pelos irmãos. Eu me lembro, quando eu estou lendo essa Bíblia, ou falando a Bíblia, esse texto, lembra-me de algumas mães também que têm seus filhos, que eles precisam estudar. E às vezes, para pegar essa criança e levar para a escola é um trabalho. É a criança que chora, eu não quero ir, não gosta da professora, não gosta disso, eu não gosto disso. E você quer que seu filho tenha um futuro, hein? E chora e precisa. E como é que você ama seu filho aí e você quer que ele se torne alguma coisa, de repente ele vai ter que morar em outro país. E você, como é que fica? Você como mãe, como pai, você tem que abrir mão, entendeu? Então nós vemos aqui como que aconteceu a história de José, que a gente vai ficar mais na história de José aqui, o que aconteceu. Deus preparou que aquele dia um oficial do faraó, capitão da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas. Diz aqui no versículo 1, mas o importante era José ali, mas Deus estava com ele, mas o Senhor estava com ele. E quando você vê essa palavra aqui na Bíblia, não está escrito, mas Deus estava. Está escrito, mas o Senhor. Se você vai ler, vai ver todas as letras maiúsculas. Quem é esse Senhor? É o Deus da aliança. O Deus que fez a promessa, Ele continua fiel. O que Ele falou lá para Abraão, Ele vai manter. Então, quando você lê assim, esse diferencial, Senhor está todos em letra maiúscula, que é o nome de Yahvé, Jeová, como assim queiras, mas é o Senhor, é o Deus da aliança, o Deus que prometeu, que Ele não vai deixar cair por terra as palavras e o propósito dele, Ele vai cumprir. E esse homem olha para José, ele tinha 17 anos, e observa nele e leva ele para sua casa. E comprou ele ali dos ismaelitas, né? E ele começa a observar, porque ele não já foi para dentro da casa. Às vezes você lê uma história, o que a Bíblia está escrito, dá a impressão que foi aqui, olha, hoje aqui, amanhã já está ali, dali já está lá no trono. Não, tem todo um processo. Tudo é um processo e um tempo, e Deus vai trabalhando o tempo todo. E algo que nós devemos pôr-nos em nós é o seguinte, onde você estiver, lembra do versículo da Bíblia que diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Mesmo se te colocar em posição pequena, seja fiel a Deus, mas faça o seu serviço para a glória de Deus. Faça o que você tem, faça da melhor maneira. O que você tem, faça do melhor modo. Então José ali esse homem só tinha vários escravos, ali tinha a casa onde ficavam os escravos, começou a observar que ele era diferente, aquele hebreu era diferente, o Deus desse hebreu era diferente, porque José não se contaminou. Importante. Ele estava ali fora, longe da casa, longe de seu pai, mas o seu Pai Celestial estava com ele, ele estava no temor do seu Deus, estava continuamente. E ele poderia ali estar e ele se esquecer, olha, fui abandonada, agora Deus tinha uma promessa, mas não aconteceu igual a promessa de Deus. Não me ocorreu isso aqui, onde que eu estou, sou escravo, mas ele não se sentia escravo, ele se sentia que ele tinha a promessa de Deus, e Deus estava com ele, e tudo que ele fazia, ele estava prosperando, a ponto que o Potifar pega ele e leva para dentro de casa, e começa a observar, e aqui diz na Bíblia, porque por isso José achou favor aos olhos dele, e o tornou seu assessor, de modo que ele fez o mordomo da sua casa, entregou na sua mão tudo o que possuía. Sabe, ele começou a observar, não foi no momento assim, ó, ele foi observando. Então, você pode estar sendo observado, então faça tudo bem feito, porque você está sendo observado. Às vezes você anda na rua e alguém está te observando, está observando as suas ações. Então a pessoa, nós estamos sendo observados. E ele observou aqui e viu que o Senhor abençoou. Quando você está andando com uma pessoa de Deus, a sua vida é abençoada. Quando você está com pessoas boas de Deus do seu lado, os seus negócios é abençoado. Então esse homem, ele começou a prosperar, foi
a casa do egípcio foi abençoada e ele começou a abençoar. Deus começou a prosperar porque Deus, o Senhor, era com ele. Se você ler aqui, o Senhor era com ele, vai aparecer 4 situações. 4 vezes vai dizer, Deus era com ele. Deus era com ele, que o Senhor era com ele, que o Senhor era com ele, porque ele permanecia fiel. Se você quer que Deus permaneça com você, permaneça fiel ao Senhor. Ele é fiel e ele vai cumprir o que ele tem prometido, as promessas dele, ele vai cumprir na sua vida.